A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando agora você para juntos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estaremos estudando nesse segundo trimestre marcas da vida cristã, exposição sobre a carta de 1 João, 2 João e 3 João. Quem escreveu essa revista foi o pastor Pedro Elísio. E desde já nós queremos agradecer esse querido pastor por ter nos presenteado com esse estudo desse trimestre, desse segundo trimestre. Então, irmão, nós estaremos estudando a lição sobre aqui, a lição 11, na verdade. A lição 11. Fiquei aqui um pouco perdido. Não estou perdido não. A tecnologia ajuda a gente também, A lição 11. Essa lição tem como texto base, primeira carta de João, capítulo 5, de 1 a 19. E o título dessa lição é A Marca da Fé. Vamos estar falando sobre a fé, E vamos ler agora, aliás, antes de começar o estudo, irmãos, vamos estar orando e intercedendo pelas nossas vidas e também pela vida dos inscritos, dos novos inscritos, Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, agora, Senhor, que estamos na sua presença, ó Deus, te pedindo que o Senhor nos ilumine a nossa mente, o nosso coração e nos dá o entendimento e ajude-nos, ó Deus, a falar aquilo que necessita para cada um dos que aqui passarão nesse vídeo, ó Deus, ou em casa, ou tenha acompanhado constantemente o nosso canal. Fica aqui, Senhor, a nossa gratidão a Ti, ó Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, pelos novos inscritos, tem sido, ó Deus, tem acompanhado esse canal. Em nome de Jesus, eu agradeço por tudo. Amém. A marca da fé. Então vamos ler agora o texto básico, está em 1 João 5, de 1 a 19. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama e ao que gerou, também o que dele é nascido. Disso conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos? E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Versículo 6. E aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, esses três são um. E três são os que testificam na terra, e o Espírito, a água e o sangue, e esses três concordam em um. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Portanto, não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus. E esta confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, e sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. E se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esses não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se em si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, irmãos, até o versículo 19, né? Proposto aqui pelo o pastor da revista, né? Comentarista da revista. Então, irmãos, chegamos ao final da primeira carta de João, com uma marca muito relevante, a fé. E quero também, irmãos, ler aqui a definição da fé biblicamente, né? Hebreus 11, nós temos a definição da fé e estaremos agora, Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que se não veem. Então, irmão, a fé está baseada nas coisas que se esperam e a prova das coisas que se ainda não veem. Isso é fé. Crer naquilo que ainda não existe, né? Mas ela está ali e será cumprida pela vontade de Deus. Embora o mundo tente transformar a fé em algo subjetivo, baseado na vontade do homem e até mesmo de uma expressão de pensamento positivista, a fé bíblica genuína é algo maravilhoso, porque ela é uma certeza, olha só, né? Então a fé é com certeza ela será cumprida. O dom dado por Deus a nós. Através da fé, nós podemos ver, conhecer e crer em Deus, bem como fazer a sua vontade. Então nós cremos em Deus pela fé. A própria Bíblia nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então temos que ter fé que Ele existe e é poderoso para nos libertar, né, irmãos? Primeiro ponto dessa lição, a fé gera amor e obediência. Duas coisas, né? Amor e obediência. O apóstolo João descreve a fé salvadora como uma ação contínua. Então, a fé salvadora, ela é contínua, mostrando ser ela a marca dos cristãos verdadeiros. Qual é a marca do cristão verdadeiro? A fé salvadora, né? Pois esses permanecem nela ao longo de sua vida. Toda a sua vida ele tem essa fé que é gerada pelo Espírito Santo dentro do seu coração. O apóstolo agora apresenta que a fé gera o amor e a obediência. Duas coisas importantes, né? O amor. O amor é tudo, né, irmãos? E a obediência faz parte do amor. Se você diz que ama e não obedece, você verdadeiramente não ama, né? Os quais a caracterizam uma ação constante, motivo pela qual ele afirma que a pratiquemos. Então, o amor tem que ser praticado dia a dia. Ela é contínua, como diz assim, uma ação contínua. Devemos entender que o amor é resultante da fé. Não é uma ação emocional, mas uma ação de obediência. Então, para você demonstrar a sua fé, você tem que obedecer, ser obediente. Amar é um mandamento, e não apenas um sentimento, né, irmão? Se assim fosse, amaria apenas a conveniência. Se fosse o amor, fosse um sentimento, mas ele é um mandamento. Todos devemos amar, né? É uma ordem imperativa de Deus. E se não fosse assim, como diz o autor, selecionaria as pessoas que deveriam amar, mas a Bíblia diz que devemos amar a todos, principalmente os domésticos da fé. Somente aqueles com quem nós identificamos ou temos um relacionamento. Então, não é somente com aqueles que quem nós identificamos, mas com todos temos que ter um relacionamento. Então, irmão, falamos aqui nesse primeiro tópico, né? O primeiro tópico sobre a fé. A fé gera amor e obediência, né? Então, irmãos, nós temos que ter esses dois elementos, fé e obediência.
Pegar aqui uma pequena pausa aqui, irmão, para ter um problema de sinusite e o nariz fica atrapalhando. Perdão, senhor. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, irmão. Agora nós vamos para o segundo ponto. A vitória é pela fé. Então nós alcançamos a vitória em Deus pela fé. Que sem fé é impossível agradar a Deus, né? O apóstolo João deixa claro que o vencedor, a palavra ao qual será muito utilizada no livro de Apocalipse, seja aquele o qual crê que Jesus é o Filho de Deus e confia na sua obra redentora. Então, nós vamos usar a expressão porque nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e nós confiamos na sua obra redentora. A palavra que foi traduzida por vence origina-se do vocábulo grego, que significa conquistar, ter vitória ou conquistar o poder. O apóstolo afirma que o cristão vence continuamente o mundo. Logo, torna-se o vencedor por meio da fé em Cristo. Olha só que interessante, né? Continuamente, nós vencemos o mundo. Logo, tornamos-se o vencedor por meio da fé em Cristo e dedicação à sua vida a Ele, que fazem do cristão o vencedor, né, irmãos? Então, irmãos, a verdade é que o cristão ele tem de se dedicar a sua vida a Cristo, fazendo o que Ele pediu, amando, né, e obedecendo. A vitória do cristão, mediante a fé, não representa a ausência de lutas ou batalhas. É claro, irmão, que quanto mais nós aproximarmos de Deus, de Cristo, mais lutas teremos, provações e batalhas. Pelo contrário, está sendo dito aqui, pelo discípulo amado, que a vitória é uma realidade, porém alcançada por meio de uma luta incessante. Nós lutamos, a Bíblia fala que nós não lutamos contra pessoas, né? Às vezes nós achamos que lutamos contra pessoas, mas não são pessoas, somos contra o espírito das trevas, que muitas das vezes induz essas pessoas a fazer atos que não condizem com a fé cristã, né? Porém, é alcançado por meio de lutas incessantes. O cristão vence o mundo pela sua união com Cristo, tornando-se participante da vitória em Cristo, Romanos 8:37. Então, irmão, ninguém vence a luta por seus méritos, mas nós vencemos as lutas diárias porque Cristo nos auxilia nessa área, né? Nos fortalece, nos encoraja, e o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, confirmando aqui Romanos 8:37. Contudo, o sistema que governa o mundo está sob o domínio de Satanás. Olha só, irmãos. Sobre o domínio de Satanás, né? E o crente precisa estar consciente dessa dualidade da vida. Nós temos dois tipos de vida, o material, né? A física e a espiritual. E muitas das vezes nós dedicamos mais a física e a espiritual, a física, né? Do que a espiritual, porque a física, nós estamos, agora já a espiritual é mais sentida, né? E cremos pela fé. A vitória em Cristo e a luta contra o mundo. Então, nós temos que lutar não contra as pessoas, mas contra as potestades que operam nas regiões celestiais. Muitas das vezes, lutamos contra nós mesmos, porque a batalha é grande. Então, terceiro ponto. Então, nós falamos, no primeiro ponto, a fé gera o amor e a obediência. Segundo ponto, a vitória é pela fé. E agora nós vamos falar o terceiro ponto, a fé nos leva ao testemunho.
irmãos? A fé nos leva a testemunhar da obra salvífica e redentora de Cristo. E ela é uma fé contínua, não tem interrupção. A fé nos leva ao testemunho. O apóstolo João explicita o testemunho como uma espécie de resultado da fé. Testemunhar é viver a fé, mais do que proferir palavras ou contar experiências pessoais, né? Ainda que nós possamos contar para que outras pessoas se fortaleçam, mas cada um tem que ter a sua experiência pessoal com Deus. É o resultado das 3 provas para ele apresentada. Nesse contexto, ele fornece 2 testemunhos distintos como evidência da fé. O exterior, 6, versículo 6 a 9. Então, vou voltar lá o texto, né? João 5, 6, primeira carta, né? Primeira carta de João, capítulo 5, 6 e 9 a 9. Este é aquele que veio por água, sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito que testifica, porque o Espírito é verdade. Então, o Espírito testifica sobre a obra redentora, né? De Jesus Cristo. Por 3 são os que testificam no céu. A palavra, não, o Pai, a palavra, o Espírito Santo, estes 3 são um. E os 3 são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue, esses 3 concordam em um. Se recebeu o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que Deus, seu Filho, testificou. Então, o próprio Deus testificou ali dizendo, né? Este é meu filho amado em quem me comprazo obedecer a ele. Hoje, nós devemos obedecer ao Filho, né? Antigamente, as pessoas obedeciam à lei, mas hoje, Jesus veio cumprir a lei e devemos obedecer à voz de seu Filho Jesus Cristo. Não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, homem. Ainda deixa bem claro, né? A especificação como ele veio a este mundo. Jesus veio em forma humana, em forma como eu e você, representando nós, né? Aqui neste mundo. E também, irmão, o interior, agora ele vai falar do interior, que vai do 10 ao 12. Quem crê no Filho de Deus e em si mesmo tem um testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Interessante quando o apóstolo coloca que ele deu a vida eterna, mas a vida eterna está no Filho. Por que no Filho? Porque é necessário, irmão, que todo aquele que crê em Deus para ter a salvação tem que crer no Filho. E só o Filho pode dar a salvação. Por isso que a ressurreição é através do Filho de Deus. Ao 3º dia, Jesus Cristo ressuscitou. E todo aquele que aceita o Filho de Deus e passa a seguir ao seu Filho, logicamente, ele terá a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, ó. O próprio apóstolo está falando, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Infelizmente, muitas pessoas partem daqui, não decidem a sua passagem e ficam aí agora, né, seguindo o juízo, porque a Bíblia diz que depois que a morte chega e parte daqui, segue-se o juízo. Todos nós vamos estar diante do trono do Senhor. Então, irmãos, nós perdi um pouquinho aqui. A água e o sangue são os elementos utilizados por João para mencionar o testemunho exterior. A água e o sangue, né? E podemos pensar neles como símbolos presentes em nossas ordenanças, batismo e ceia. É que a igreja batista, né? Nossa igreja, ela tem essa ordenança, o batismo e a ceia. Batizar das águas batismais, né? E a celebração da ceia até que Cristo venha, né? É um memorial da volta do Senhor. O batismo com recomendação de depositar ali nas águas o velho homem e ressuscitar o novo homem em Cristo.
e a ceia, a celebração da ceia, o memorial, lembrando que Cristo foi nos preparar lugar e voltará outra vez para levar a sua amada igreja. Dessa passagem, o autor contra-ataca uma marca sutil do gnosticismo, ensinada pelo filósofo de Éfeso, chamado Cerito. João vai direto contra ele, não com exposição pessoal nem acusações. Olha, interessante, né, que ele não foi diretamente acusando a pessoa ali, não, mas com a afirmação da verdade. Qual é a verdade? Utilizando a palavra, né? Quem é a verdade? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Mas com a afirmação da verdade. Cerito ensinava que Jesus Cristo de Nazaré tornou-se filho de Deus ao ser batizado, que é um erro. Jesus já era filho, né? Por João Batista no Jordão. Ele só crê nisso, né? Ele ensinava isso, que Jesus se tornou filho de Deus porque foi batizado. Não era isso, né? Jesus cumpriu o batismo porque deu exemplo para nós, para eu e você também ser batizado. Assim como o testemunho exterior afirma a doutrina de Cristo, o testemunho interior fundamenta a fé. Ele é a chave para receber a vida eterna, constituindo uma base sólida para o cristão. Nenhuma doutrina foi tão atacada na história como acerca de Cristo. Irmão, até hoje, o cristão que fala de Cristo, né? Na verdade, quando eles atacam o cristão, ele não está atacando o cristão propriamente, mas sim a Cristo, porque somos representantes, somos embaixadores de Cristo aqui nesse mundo. E é isso que acontece. As pessoas, desde o início, o inimigo usa essas pessoas para atacar o cristão. Mas quanto mais o cristão é perseguido, mais a fé cristã cresce, né? O testemunho interior apresenta como uma bênção para o cristão, pois o torna participante da vida eterna em Cristo, a qual é expressa na graça, no poder de Deus, dispensando a nós em todo o tempo. Então, a obra redentora, sacrificial, ela é exclusivamente do nosso Deus, é do poder de Deus, de Cristo, né? O homem sem Jesus nunca conseguirá compreender o que isso significa. Vale a pena ressaltar que João não diz que a vida eterna será dada, tempo futuro, mas que Deus a deu, tempo passado para nós, né? Então Deus já deu a vida eterna, né? Basta tão somente nós confiarmos. Temos essa vida agora em princípio. João 3,17. Vamos ler aqui João 3,17. Evangelho, né? João 3,17. Vamos ver se é isso mesmo. João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, essa é a certeza, né? Que Deus não enviou para que condenasse eu e você. Quando fala mundo, ele fala de pessoas, não fala da criação, mas ele fala de pessoas, de almas que foram perdidas, né? E agora ele quer trazer de volta ao seu aconchego. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para não que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quando entramos na presença de Deus, na glória, nós a teremos em plenitude. Explica Kistemarket. Deve ser um filósofo, né? Um pensador. Então, irmãos, nós vemos aqui que quando nós entramos na glória de Deus, somos completados, adquirimos a plenitude, a totalidade. Falamos então, irmãos, agora, a fé gera amor e obediência. Segundo tópico, a vitória é pela fé. Terceiro tópico, a fé nos leva ao testemunho. Quarto e último tópico, a fé impulsiona a oração. Então, irmão, uma vida de oração tem que ter fé.
né? Como que você vai pedir alguma coisa que você não crê? Você tem que crer para que Deus possa realizar a obra em sua vida. Sempre digo que orar por alguém é um ato de amor. O apóstolo, por sua vez, conclui que a fé, confiança, olha só, da vida eterna, nos permite orar confiadamente. Então, quando nós temos fé da vida eterna, da confiança da vida eterna, nós gera esse amor, né? Confiadamente. A oração impulsionada pela fé não busca realizar o desejo do homem, mas alinhá-lo com a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Nem tudo que nós pedimos Deus vai nos conceder, porque Ele sabe aqui, como diz, que é o que a fé nos busca realizar o desejo do homem, mas Ele nos alinha com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É nisso que Deus pensa, né? Com a boa e perfeita vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus, né? A confiança é a chave estratégica da oração respondida. Orar segundo a vontade de Deus é orar de acordo com o que Ele deseja, e não para insistir que o Pai realize os nossos anseios. O exemplo maior foi de Jesus, quando estava para partir desse mundo, e ele fez aquela oração: ó Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja o meu querer, seja a sua vontade. Nós devemos orar assim, irmãos, que primeiramente seja a vontade de Deus. Oramos para que muitas pessoas sejam curadas, principalmente, né, quando as enfermidades vêm, e outras demandas. Segundo a vontade de Deus, é orar de acordo com Ele, que Ele deseja, e não insistir que o Pai realize os nossos anseios. Somente a fé nos capacita para orar dessa maneira. Então temos que ter fé. A fé impulsiona a oração pela certeza de que Deus está nos ouvindo, e isso somente é possível porque, como afirma o apóstolo, temos o Filho. Então, irmãos, nós oramos, ainda que Deus nos responde, nós temos confiança que Deus está nos ouvindo, a certeza, né? E vamos ler aqui 5:12, né? 5:12, não diz aqui o livro, mas vamos ler aqui o texto que foi o texto da carta, né? Primeira carta de João 12, vamos ver aqui. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, é o que ele está falando aqui. Temos o Filho. Então, por isso que ele nos ouve, né? Concluindo, irmãos, já por final, nós falamos aqui a fé gera o amor e a obediência. Segundo tópico, a vitória pela fé. Terceiro tópico, a fé nos leva ao testemunho. E por último, já quase encerrando nosso estudo, a fé impulsiona a oração. Então, concluindo o estudo dessa semana da lição 11, né? Lição 11, 11ª lição. Seria impossível falar de vida cristã sem falar de fé. A fé é a mola propulsora em nosso relacionamento com Deus. Se perdermos a fé, tudo perderá o sentido. Sem fé, a Bíblia se tornaria apenas mais um livro. A oração simplesmente uma ladainha, e as doutrinas um conjunto de regras. A fé é uma marca do verdadeiro cristão. Portanto, devemos pedir ao Senhor que cada dia aumente nossa fé para sermos servos obedientes, fervorosos em oração, testemunhas fiéis e vitoriosos em Cristo. Que a fé que nos alimenta. Esse vídeo, irmão, está sendo gerado pela fé. E a fé, ela nos capacita, nos anima, né? E agora, para pensar e agir, cada um refletindo sobre essas 3 perguntas. A primeira pergunta que nós podemos dizer aqui, pensando acerca da fé, de que maneira você tem servido a Deus? Qual a sua maneira em respeito à fé? Como você tem? Amor e obediência são características em sua vida?
Essa pergunta também serve para mim, tá, irmãos? Seu testemunho é o resultado de um relacionamento íntimo com Deus ou não? Também. Considerando que a forma como oramos prova que somos, como tem sido sua vida de oração. Como tem sido a nossa vida de oração, né? Essas perguntas servem como reflexão para nós despertarmos e caminharmos em direção de como servos obedientes, fervorosos em orações, testemunhas fiéis e vitoriosos em Cristo. Que Deus possa estar abençoando os amados irmãos que têm ficado conosco até aqui. Quero orar por você, por mim e por todos, né? Para que não percamos a nossa fé nesses tempos difíceis. Querido Deus, Pai Celeste, ó Deus que enviaste seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ser salvos por ele. Agora somos gratos a Ti, ó Deus, pela vida do seu Filho, porque sem Jesus não temos salvação. Porque a vida está no seu Filho, e ela nos entregou para que pudéssemos estar diante de Ti com vida, para restaurar nossa vida espiritual, Deus. Como é bom, Senhor, falar contigo e ter a certeza daquilo que nós temos convicção. Obrigado, Senhor, pela fé salvadora que gera em nosso coração e desperta, Senhor, para a sua vida e para o seu propósito aqui neste mundo. Obrigado pelo esse vídeo, ó Deus, e todos aqueles que ouvirão, que o Senhor possa alcançar as almas que estão perto e estão longe. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Meu amigo, meu irmão, chegou mais o final de um vídeo e que você possa ser grandemente abençoado por Deus. Em nome do Senhor Jesus. Se você tem gostado desses vídeos, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permite.